Olá pessoal, hoje eu vou mostrar dois recursos importantes do Excel, que é a lista suspensa e a função PROC-V. Lista suspensa, dando uma explicação bem rápida sobre lista suspensa é exatamente quando você vai preencher aqueles formulários que existe online. Geralmente aparece aquela lista de cidades pré-definidas ou de situações. Então, ali é uma lista suspensa. E a função PROC-V é uma função que, como o nome próprio sugere, ela vai procurar na vertical um dado e jogar um valor correspondente. Vamos entender mais isso agora na prática, ok? Eu coloquei aqui duas tabelinhas, né? Uma com cidade e valor e outra de consulta, tá? O ideal é que essas tabelas tivessem, lógico, aqui fosse o meu banco de dados, com cidades e o valor de uma viagem para uma viagem, por exemplo, e aqui tivessem outra tabela para consulta. Mas isso aqui a gente pode ver depois. Vamos aqui, a princípio, colocar aqui valores, que lógico que uma passagem depende muito do local que você esteja, mas eu vou colocar valores qualquer aqui. Colocando valores aleatórios. Pronto. Coloquei valores aleatórios, né? Digitação. Aqui eu vou colocar em ordem alfabética. Classificar na guia página inicial. Na guia página inicial, selecionei meus valores. Colocar aqui em ordem alfabética. Classificar de A a Z. Pronto. Já foi colocado em ordem alfabética. Aqui, né, seria minha tabelinha de consulta, que, como eu disse, poderia estar em outra planilha. Mas vou colocar aqui para facilitar a nossa visualização. Aqui eu quero uma lista suspensa de cidades. Por que eu vou colocar uma lista suspensa? Quando eu coloco uma lista suspensa aqui, na realidade eu restringo minhas informações, porque aqui, se não tivesse a lista suspensa, eu poderia colocar qualquer cidade, tá? Mas eu vou restringir com uma lista pré-definida. Então, eu clico aqui. Nessa célula D2, deve aparecer exatamente as cidades que eu defini, que estão disponíveis para viajar, né? De acordo com minha tabela aqui. Então, na guia dados, você vai procurar aqui, ó, no grupo ferramenta de dados, tem aqui esse recurso aqui, validação de dados. Justamente como eu disse, para essa célula aqui D2, só serão válidos essas informações. A princípio, D2 pode receber, ó, qualquer valor. Mas eu não quero qualquer valor, eu quero uma lista. Onde é que está essa lista? Essa lista, onde é que está a fonte dessa lista? Eu posso digitar, né? Limitar digitando, ou eu posso simplesmente indicar onde está essa lista. Essa lista das cidades pré-definidas está exatamente aqui, ó. Na célula A2 até A7, justamente aqui, ó. A minha lista está em A2 até A7. Eu selecionei, automaticamente ele já colocou aqui. Dou OK. Pronto. Minha lista está aqui. Se eu tentar escrever o nome de uma outra cidade aqui, ele não permite. Vou colocar aqui uma outra cidade. Não permitiu. Então, essa lista suspensa vai restringir, só vai tornar válido essas informações que eu permiti, tá? Vou colocar a cidade, vou para uma outra função aqui, que é a PROC-V. A função PROC-V, como o nome sugere, ela vai procurar uma informação em uma tabela e vai jogar
uma outra informação correspondente. Por exemplo, se eu procurar aqui, ó, na cidade de Recife, tá aqui o valor correspondente ao valor da passagem, tá? O dado correspondente ao valor da passagem. Eu vou colocar aqui igual o nome da função, PROC-V. São 4 parâmetros. A função PROC-V necessita 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor que ela vai procurar. Onde é que está o valor, meu valor procurado? Tá aqui, ó. O que eu jogar dentro de D2, né? O que eu colocar dentro de D2, o que estiver dentro de D2, vai ser o que ele vai procurar. Onde ele vai procurar? Onde é que está essa matriz, essa tabela que tem essas informações? Então, ele vai procurar aqui, ó. Jogo aqui. Justamente a tabela que está de A2 até B7. A2 até B7. Aqui, ó. Valor procurado, a matriz tabela. Ao encontrar o que estiver aqui dentro, ele vai procurar Recife. Quando ele analisar essa primeira coluna, ele vai retornar o que tiver na segunda coluna que corresponda ao que ele procura. Então, ele vai retornar, quando ele encontrar nessa tabela, ele vai retornar o que estiver na segunda coluna. Então, o que tiver correspondente à procura dele na segunda coluna, ele vai retornar. Se tivesse uma outra coluna, coluna 3, ele poderia retornar o que tivesse na coluna 3. Mas nesse caso, o valor, que é o que ele quer, está na coluna 2. Quarto parâmetro, ponto e vírgula, verdadeiro ou falso. Verdadeiro para uma correspondência aproximada e falso para uma correspondência exata. Por exemplo, se fosse permitido colocar uma cidade, por exemplo, Manaus. Como Manaus não tem aqui, ele ia jogar o valor aproximado, ele ia jogar o 1050, que era o valor mais próximo que ele ia encontrar seguindo a ordem alfabética. Mas, se eu colocar aqui, ó, falso, ele só vai permitir colocar exatamente o que ele encontrar. Como ele não iria encontrar Manaus, ele ia jogar um erro, tá? Nesse caso, eu quero o valor exato. Então, eu posso ou digitar falso, né? Ou colocar 0, que tem a mesma função. Aqui. Então, tá aqui. Vou formatar como moeda, né? Colocar como moeda. Então, naturalmente, eu jogar aqui, ó. Salvador. Ele já jogou o valor exato. Tá? Então, é isso. Bom, voltando para cá. Encontrei a cidade. Eu vou fazer quanto vai dar essas passagens, né? Então, eu coloco, na hora que a pessoa colocar, eu quero 2 passagens. O total como seria? Seria igual o conteúdo que aparecer nessa célula, multiplicado pelo conteúdo que eu jogar nessa célula. Enter. Tá aqui o meu resultado. Então, basicamente é isso, a função PROC-V. A lista suspensa está funcionando aqui. Resolveu mudar de cidade para viajar. E aí você escolhe o local e já tem a resposta. Bom, por hoje é só. Até a próxima aula.